Vamos dar seguimento aos nossos vídeos, né, que tem assim o objetivo de facilitar o estudo de vocês. Agora nós começaremos uma outra etapa. Estaremos em 1916, 17 e vamos falar sobre as conferências introdutórias sobre psicanálise. Vamos começar com a conferência de número 23, que é sobre a formação dos sintomas. Freud, ocasionalmente, ele pronunciava conferências sobre aspectos da psicanálise, tanto na Universidade de Viena, quanto na Sociedade Psicanalítica de Viena. Em 1915, ele decidiu dar uma visão tanto quanto possível global da psicanálise, através da exposição sistemática de suas hipóteses e de seus achados. Isso ocorreu na própria universidade durante os anos de 15 e 16 e 1916 e 17, surgindo então essas conferências. Elas podem ser encaradas como um verdadeiro levantamento de pontos de vista freudianos e da situação da psicanálise na época da Primeira Guerra Mundial. O tema central é a teoria geral das neuroses, e ele diz assim: eu não desejo suscitar convicção, mas estimular o pensamento e derrubar preconceitos. As conferências, elas se situam entre as obras de Freud que maior circulação tiveram. Antes de eu começar a falar propriamente da conferência, eu vou retomar uma citação feita pelo Freud que aparece na 5ª lição das 5 lições de psicanálise, tema da nossa última aula. E ele diz assim: o homem enérgico e vencedor é aquele que, pelo próprio esforço, consegue transformar em realidades os seus castelos no ar. Então, eu peguei essa citação porque eu acho que nós vamos fazer um link com a última aula e também chamar a atenção de vocês sobre questões como realidade, realização versus fantasias, frustração, deslocamento, escolha de objeto. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou falar especificamente sobre a Conferência 23, mas eu vou falar sobre os assuntos que estão contidos nessa conferência, porque eu acho que eu fui escolhendo aqueles que podem ajudar a fazer sentido e quando vocês forem ler, poder lembrar assim, sobre o que nós estamos falando. Porque eu acho a leitura da Conferência 23 um pouquinho difícil. Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre a teoria freudiana de conflito. Quando Freud fala em conflito, o que ele está falando, né? Uma importante contribuição da psicanálise para a compreensão da vida mental em geral e para a teoria das neuroses em particular foi o reconhecimento da existência de forças mentais que podiam envolver-se em conflitos. As neuroses eram consideradas o resultado de fatores hereditários e de degeneração no transcorrer da vida. Em suas conferências introdutórias, tentaremos aqui dar uma visão dinâmica dos fenômenos mentais a que Freud está se referindo. E ele dizia assim que a validade da hipótese de conflito psíquico e de formação de sintomas por meio de ajustes entre duas correntes mentais que lutam entre si foi por mim demonstrada no caso de pacientes observados e clinicamente tratados na vida real.
Sem tal conflito, não existe neurose. Em ligação com o conflito em neuróticos e os mecanismos de formação de sintoma que podem resultar deles, Freud sublinha o seguinte: em tais pessoas encontramos regularmente indicações de uma contenda entre impulsos desejosos, ou, como temos o hábito de dizer, um conflito psíquico. Então, ele está colocando que o aparecimento de conflito está ali na dinâmica da vida mental entre duas forças, uma que deseja, geralmente ligada a impulsos sexuais, e uma que reprime e não aceita. Uma parte da personalidade defende certos desejos, enquanto uma outra se lhes opõe e os rechaça. O conflito é suscitado pela frustração, em resultado do que a libido, privada de satisfação, é levada a buscar outros objetos e outros caminhos. A necessária condição prévia do conflito é que esses outros caminhos e objetos gerem desprazer numa parte da personalidade, pelo que será imposto em veto e que torna impossível o novo método de satisfação tal como se apresenta. Porque quando não causa desprazer, a pessoa não tem o conflito. Ela fez um deslocamento e encontrou um outro objeto que pode funcionar como satisfatório também para aquilo que ela precisa. A questão é quando uma parte deseja, a outra proíbe, e o que ela tenta encontrar como objeto de satisfação causa desprazer. E isso traz uma frustração. Tendo explicado como as pulsões podem ser forçadas a enveredar por um caminho regressivo para formas anteriores de satisfação e objetos mais primitivos, Freud caracterizou também os acontecimentos que seguem essa regressão, segundo o ego se oponha ou aceite essas mais antigas formas de satisfação. Geralmente a pessoa regride para uma etapa em que ela encontrava satisfação. Vou dar um exemplo bem banal. Uma criança que a mãe se ausentou, um bebê que está no berço. E ela queria muito a presença da mãe naquele momento e a mãe não está presente, não está disponível. Ela pode sugar o polegar fantasiando o ato de sucção, de quando ela se alimenta, e aquilo, de certa forma, conseguir fazer com que a criança possa esperar o retorno da mãe. Então, é a fantasia deslocada para um outro objeto, e é uma negociação que é feita para haver um quantum de satisfação e a pessoa não somente se desesperar. Se essas pulsões, que são incompatíveis com a individualidade atual do sujeito, adquirem suficiente intensidade, deve resultar um conflito entre elas e a outra porção de sua personalidade, aquela que manteve sua relação com a realidade, ela se sente prejudicada. Esse conflito, ele é resolvido pela formação de um sintoma. E aqui nós vamos, nessa conferência, falar principalmente de sintomas que aparecem na histeria. Na histeria, os sintomas mais frequentes são aqueles em que as pessoas são portadoras de um caráter infantil, dependente, uma labilidade emocional, apresentam demandas infantis, oral agressivas, conduta social com prejuízo do senso crítico. A imitação prevalece sobre a verdadeira identificação. A tolerância às críticas e às frustrações
em geral costuma ser muito baixa, vindo acompanhada por uma labilidade emocional, sugestionabilidade e uma alternância de idealização e denegrimento de outros significados. Geralmente a gente diz que a pessoa que ela tem uma questão histérica é quase um sinônimo de uma infantilidade, né? Então, veja bem, com isso que a gente fala, fica a pessoa poder fazer as adaptações necessárias, né? Porque nem sempre a realização dos desejos está disponível para uma pessoa. Aqui a gente está falando como que o adulto ele vai se conduzindo pela vida, que o processo do viver em si traz muita frustração e se a pessoa consegue fazer as devidas adaptações. Os mecanismos de defesa predominantes são todos aqueles que levam a algum tipo de negação, como a própria repressão, que Freud, nos primeiros tempos, apontava como sendo a única defesa, além das demais formas denegritórias, que aos poucos foi sendo descrita. Denegatórias, desculpe. Outro mecanismo que se usa na histeria, né? A dissociação de representações internas, tal como se passa num giro do caleidoscópio, essas pessoas podem cambiar subitamente de uma identidade para outra. Tem hora que a pessoa está amável, bacana, tal, de repente ela fica agressiva, não quer mais nada daquilo, né? Em relação ao sentimento de identidade, é bastante frequente a existência de um falso self. Então, nós vamos falando assim, a pessoa adulta, emocionalmente mais segura, mais tranquila, ela consegue fazer adaptações mais rápidas e mais frequentes e exitosas para a vida dela, né? A pessoa imatura, ela vai enroscando nas situações difíceis que a vida vai trazendo. O vínculo do reconhecimento adquire uma enorme importância nas pessoas histéricas. Portanto, elas estão permanentemente pressionadas pelas suas demandas de obtenção de provas concretas de que são amadas, desejadas e que têm o reconhecimento. Uma pessoa mais adulta, ela vai resolvendo a vida dela, claro que ela se importa com os vínculos, tal, mas ela toma as atitudes que ela acredita, e não aquelas que as pessoas iriam aprová-la, elogiá-la. A pessoa fica mais independente disso tudo, e ela pode argumentar, assim, às vezes uma atitude que ela tomou, como é que é. Ela enfrenta mais as situações, né? Em razão dessa alta vulnerabilidade da autoestima, as pessoas histéricas são presas fáceis de estados depressivos, chamados de depressão narcisista. Para compensar, é uma depressão que não é uma preocupação pelo outro ou por algo que ela possa ter causado e que ela poderia perder uma ligação. Ela se deprime pela perda que eventualmente ela possa ter da autoestima. Mas por que narcisista? Porque é sempre voltada para ela mesma e não pela ligação com o outro. Para compensar esse permanente vazio existencial, elas buscam compensações na obtenção de beleza, prestígio, glória e às vezes consumo exagerado. O corpo adquire uma extraordinária importância para a pessoa histérica, porque o corpo é um meio que garante a ela a posse da pessoa desejada. A sexualidade também é prejudicada e apresenta algum tipo de transtorno. Ela foge quando a pessoa mostra o desejo, está sempre insatisfeita com seus relacionamentos sexuais.
Por que eu estou falando sobre essas características para vocês? Porque eu tenho a impressão que a hora que vocês forem ler a conferência, certamente vai ajudar quando ele começa a falar de deslocamento, de escolha de objeto, como que é a natureza dos acordos que a pessoa vai fazendo, tá certo? Convém recordar que os conflitos instintivos foram descritos de maneiras diferentes em distintas épocas do pensamento freudiano e de acordo com o estágio atingido de desenvolvimento da teoria dos instintos. Aqui na fase que nós estamos, de 1916, Freud postulava os instintos como sendo dois. Um grupo eram os instintos sexuais e o outro era o grupo de conservação do ego. Então, os conflitos eles vão se dar entre as satisfações sexuais e a preservação da integridade do ego. Nessa época, os instintos sexuais foram descritos mais detalhadamente e compreendidos de maneira mais completa do que os instintos do ego. É aqui que ele começou a falar em libido, não é? Que o instinto sexual, ele catexizava um determinado objeto com libido, com desejo, né? O conflito era então representado como sendo entre esses dois grupos de instinto. O conflito primário que leva à neurose trava-se entre os instintos sexuais e aqueles que mantêm o ego. Como eu falei para vocês, depois de 1920, isso tudo vai mudar muito quando ele apresenta a dualidade instintual entre amor e ódio. Eu vou falando antes da gente estudar, porque também a gente vai se acostumando de que haverão mudanças para não ficar assim muita coisa a respeito da mesma teoria, né? Eu queria falar um pouco para vocês sobre o conceito de fantasia, né? Que psicanaliticamente conceitua um elemento fundamental na estruturação do psiquismo de qualquer ser humano e constitui um fator primacial na etiologia das neuroses. Assim, por quê? Porque a pessoa vai ser impedida da satisfação de um instinto, de um desejo, ela vai precisar usar da fantasia para poder propor uma outra forma de conciliação e de obtenção da satisfação dos desejos dela. Em psicanálise tem um emprego muito extenso o conceito de fantasia, extenso e diversificado, englobando tanto as fantasias conscientes como as fantasias inconscientes e também as fantasias que Freud chamou de fantasias originárias, que são as fantasias, por exemplo, de castração do indivíduo, que resultaria atavicamente de uma castração efetivamente praticada pelo pai no passado arcaico da humanidade. O Freud postulava que nós herdamos no nosso psiquismo tudo que a humanidade já viveu, né? Então, se houve uma época que a castração era praticada, a intensidade dessa vivência é tão imensa que atavicamente nós herdamos tudo isso. Quer dizer, fica no psiquismo sob uma forma de registro não só da vida pessoal daquele indivíduo, mas tudo aquilo que a humanidade já vivenciou. Aos poucos, Freud foi abandonando a crença, por exemplo, na teoria da sedução, naquele sentido de que as mulheres histéricas que ele atendia sempre contavam que elas tinham sido abusadas, geralmente pelo próprio pai. E ele foi pensando e entendendo
que era muito difícil que isso fosse uma realidade, assim, tão, nua e crua. E aí que ele foi entendendo que existia também nesse relato a presença de fantasias, até mesmo inconscientes, né. E ele foi reconhecendo o seu próprio equívoco, e até tem cartas ao Fliss que ele fala especificamente sobre isso. Quem sabe a gente pode uma hora ler junto uma dessas cartas. E ele passou a sustentar que a realidade aparentemente concreta dessas cenas não passava de uma realidade psíquica fantasiada. Partindo da convicção de que há uma íntima relação entre fantasia e o desejo, Freud descreveu as fantasias conscientes dos perversos, as que são inconscientes, como os delírios paranoicos, e as fantasias libidinais dos histéricos, e também enfatizou que o psicanalista deve apreender as fantasias subjacentes às produções do inconsciente, como ele capta os sonhos, os sintomas, os actings, os lapsos e as compulsões à repetição. Aí, para finalizar, eu gostaria de também falar sobre uma definição de sintoma, que eu acho que essas coisas que eu estou falando vão fazer algum sentido na hora que vocês lerem. O sintoma neurótico passou a ser entendido como a expressão de um conflito inconsciente, geralmente a de um desejo reprimido, sofrendo um recalcamento de uma instância repressora, que só permite a manifestação indireta do desejo, que fica camuflado e disfarçado sob forma de sintoma. A sua formação depende de uma formação de compromisso entre as pulsões e defesas, adquirindo o sintoma uma configuração decorrente da natureza das defesas utilizadas pelo ego. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. A gente fala que, por exemplo, num sintoma conversivo de histeria, às vezes a pessoa encena como se fosse uma relação sexual, nos movimentos tônicos, clônicos. Então, ela apresenta uma atuação sexual de uma forma disfarçada numa crise histérica, mas que nesse disfarce está representando exatamente aquilo que foi proibido. Tá bem? Eu espero que todas essas coisas colocadas vão fazendo algum sentido na hora da leitura, mas que acho que não na próxima sexta-feira, acho que dia 15 é aula do Pavan, mas eu tenho a impressão que então retornaremos dia 22, tá certo? Muito obrigada.